Vamos nessa, galera. Vamos resolver a questão do número 66 da prova, tá certo? A questão falava sobre um tema super importante, que é a parte que envolve a poluição do ambiente e de algumas medidas que são tomadas, tá, para evitar a emissão desses gases para a atmosfera. Uma dessas atitudes a ser tomada envolve o uso de filtros eletrostáticos. Esses filtros eletrostáticos, eles funcionam da seguinte maneira: as partículas são enviadas aqui entre essas duas placas, tá? Através do campo elétrico e de uma DDP, obviamente, estabelecida entre essas duas placas. Essas partículas são puxadas, são atraídas, elas ficam presas num desses filtros aqui, numa dessas placas, melhor dizendo, tá? Então, é uma questão de lançamento oblíquo envolvendo os conceitos de eletricidade, onde a força resultante que vai atuar sobre essa partícula, cara, é a força elétrica. Então ele diz: um dos gases poluentes emitidos pelas fábricas é o óxido de enxofre, cuja densidade, ele deu a densidade, aí você anota, por favor. Ele diz: uma partícula de poluição de raio 5 vezes 10 a menos 4 metros está inicialmente centralizada entre as placas do coletor, cuja distância vertical é de 1 centímetro, conforme a figura a seguir. A partícula leva um tempo total de 1 segundo para atravessar completamente essa região. Então ele vai enviar essa partícula aqui, ela vai gastar o tempo de 1 segundo para atravessar totalmente essa região, ok? Ela foi lançada de metade da distância entre essas placas, cuja distância é 1 centímetro. Então ela está a meio centímetro daqui, tá? Ela é lançada daqui, ela está a meio centímetro. Lançamento horizontal, melhor dizendo. A partícula, quando uma DDP de 8,125 vezes 10 a 4 volts é estabelecida entre as placas, então a DDP foi entre as duas placas, mas ela só foi lançada daqui para cá, então eu só vou pôr no cálculo metade dessa DDP, tá certo? Eu só uso metade dessa DDP. Aí ele diz: essa partícula sofre uma deflexão podendo atingir uma dessas placas e ficar retida, filtrando o ar. Ok. Qual deve ser a carga mínima que a partícula deve receber para que fique retida nesse coletor? Ele quer saber qual é a carga mínima que ela deve receber para ficar retida nesse coletor. Eu só vou utilizar a força elétrica como sendo a força resultante sobre esse sistema. Bom, o que é que eu irei fazer? Primeira coisa, eu vou encontrar a densidade, certo? Deixa eu colocar aqui o meu quadrinho. Na verdade é o quadrinho da minha filha, porque o meu quadro, ele é muito grande para essa situação, então eu vou botar aqui o quadrinho dela, tá certo? Bom, primeira coisa que eu preciso encontrar aqui é a densidade, é a massa dessa partícula. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Então, para encontrar a massa dessa partícula, eu vou colocar aqui densidade. É a massa sobre o volume, tá certo? A densidade ele me deu 2,6. A massa sobre o volume, que é o volume de uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Beleza? 4/3 de πr ao cubo. Eu tenho a densidade, eu tenho o raio para encontrar a massa. Quando eu efetuar os cálculos, eu encontrarei uma massa de 13 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Então a massa que eu vou encontrar é 13 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Ele deu o raio. Se você pegar a prova, você vai ver que ele dá o raio aí, tá? Então o raio ele deu como 5 vezes 10 a menos 4, já em metros, tá? Então, substituindo esse raio por 5 vezes 10 a menos 4, eu já encontro tranquilamente a massa, que é 13 vezes 10 a menos 10. Ok. Com a massa encontrada, eu agora vou partir para encontrar o espaço. Eu vou para a equação de um movimento uniformemente variado. Como que eu faço? Bora lá. Eu vou usar ΔS V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? O ΔS vai ser meio centímetro, desculpa. Então vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2. A velocidade inicial 0, porque foi um lançamento horizontal e eu estou estudando o eixo vertical.
eu quero encontrar a minha aceleração. E o tempo, 1 segundo sobre 2. Tá? Não vamos perder tempo com os cálculos. A minha aceleração vai dar 1 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Já tenho massa, já tenho aceleração. Já tenho massa, já tenho aceleração, ok? Beleza. Com a massa e com a aceleração, eu agora posso ir para o cálculo da força resultante. Eu agora posso ir para a força resultante. Como que eu faço? Eu digo que a força resultante sobre essa partícula é somente a força elétrica. César, como é que você pode garantir que é a força elétrica? Porque ele pede a carga mínima. Se eu considerar aqui a força gravitacional, a carga ela tem que ser um pouquinho maior, tá certo? Para que a força elétrica seja maior e consiga vencer o peso. Então, eu vou colocar aqui M vezes A é igual a Q vezes E, tá? M vezes A é igual a Q, no lugar de E eu vou colocar U sobre D. Eu tenho tudo. Eu tenho a massa, 13 vezes 10 a menos 10. Eu tenho a carga, 1 vezes 10 a menos 2. Q eu quero, U eu tenho, 8,125 vezes 10 a quarta. Vocês estão vendo aqui, então eu vou puxar para cá. 8,125 vezes 10 a quarta, ok? Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Efetuando os cálculos, a carga vai dar 1,6 vezes 10 a menos 18 coulomb. Parece que a resposta era 16 vezes 10 a menos 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. 16 vezes 10 a menos 19, gabarito, letra E. Beleza? Professor César Staudg aí, questãozinha 66 resolvida. Aquele abraço.